Primeiramente, boa noite a todos e a todas. A nossa equipe, que é composta por mim, Jennifer Kelly, pelo Eliardo Nobre, pela Giovana Borges, pela Lisandra Monteiro, a Maria Shirley e a Vitória Holanda, nós ficamos responsáveis por trazer para vocês um pouco sobre a pedagogia liberal. A nossa apresentação ela foi dividida em 6 tópicos para poder facilitar o entendimento sobre o tema para vocês, certo? O primeiro tema vai ser a introdução da pedagogia liberal, depois a pedagogia liberal tradicional, depois a liberal e a renovada progressista, a liberal e a renovada não diretiva e a liberal tecnicista. Finalizando com a conclusão, né? Vou falar um pouco para vocês agora sobre a pedagogia liberal em si, né? Que o quê? A pedagogia liberal, ela se sustenta na ideia de que a escola tem a função de preparar os indivíduos dentro da sociedade para desempenhar os seus respectivos papéis, isso de acordo com as suas aptidões individuais. Então, de acordo com essa escola tradicional, o aluno ele tem que ser educado para atingir a sua plena realização através do seu próprio esforço. Então, dessa forma, ele tem que se adaptar aos valores e normas da sociedade de classe e desenvolver a sua cultura individual. Então, as diferenças entre classes sociais, elas não são consideradas, né? Já que a escola não leva em consideração essas desigualdades sociais. Vou trazer aqui um exemplo da aplicação da pedagogia liberal através de um filme que nos foi passado em um dos períodos daqui da faculdade, que é O Menino Selvagem, né? Ele foi lançado em 26 de fevereiro de 1970, né? E ele conta a história de um professor que encontra um menino que era criado por lobos, né? Na selva. E ele tenta educar esse menino através do ensino tradicional, né? Ensinando ele através de figuras, da repetição de palavras, de nomes e também hábitos de etiqueta. De início, é claro que houve uma certa resistência do garoto para a educação que o professor ele tentava aplicar, né? Mas de acordo com o passar do tempo, ele passou a se adaptar às investidas e cedeu. E no final do filme a gente pode ver claramente que os métodos que foram utilizados surtiram um grande efeito, né? Tanto no garoto quanto na vida dele. E a todas, vamos hoje trabalhar com a pedagogia liberal tradicional. Essa teoria veio com a vinda dos jesuítas para o Brasil em 1549 e com a expulsão deles em 1759. O objetivo deles era catequizar os indígenas e aculturá-los eles com a cultura portuguesa. Vamos trabalhar hoje com 6 tendências, que é o papel da escola, os conteúdos, os métodos, a relação professor e aluno, a aprendizagem e a prática escolar. O papel da escola era preparar esses indivíduos moralmente e intelectual, ou seja, trabalhar com a ideia do moralmente, do que é apresentado na sociedade, os valores conservadores. E o intelectualmente, ou seja, era trabalhar com esses métodos de memorização. Não tinha uma aplicabilidade na prática, era apenas memorização e o que era apresentado pelo professor. O compromisso da escola era com a cultura. A cultura era muito importante para a escola. Já os problemas sociais não era problema da escola, era problema da sociedade, os problemas sociais. A sociedade deveria cuidar disso. Então, a escola trabalharia com a cultura, os valores que eram apresentados a eles. Valores, conhecimentos, era parte da cultura. E a gente pode ver na primeira imagem os problemas sociais que a gente encontra, desemprego, desigualdades sociais, entre outros. E aí abaixo, a segunda imagem, temos uma sala de aula, que é apresentada culturalmente à exposição. Os conteúdos. Estes eram conhecimentos e valores sociais, ou seja, era algo apresentado já pela geração adulta. Os conhecimentos repassados. Não tinha um estudo sociocultural do que era apresentado na escola, na sociedade. E todos esses conhecimentos, eles eram passados como verdades. Eles eram inquestionáveis. Para quem já ouviu falar na palmatória, era uma lição caso o professor ele fosse questionado pelo aluno ou acontecesse algum outro problema. Os métodos. A gente sabe que hoje o professor
ter essa figura dentro da sala de aula. A exposição verbal da matéria, que o professor como uma figura central, enquanto tem várias filazinhas com os alunos copiando o que é exposto. Aí a gente vai trabalhar com os passos do que é apresentado. A preparação do aluno. Tem que despertar esse interesse, o interesse pela matéria e recordar o que foi apresentado na matéria anterior. Apresentação do conteúdo. Realçar os pontos-chave para poder entender esse conteúdo. Associação, a combinação do conhecimento novo com o já aprendido, comparação e abstração. A generalização, uma exposição sistematizada, como o método indutivo. E a aplicação. Se ele aprendeu ou não aprendeu, era passado uma prova ou um exercício para ver se realmente ele aprendeu o conteúdo que foi apresentado. A relação do professor e aluno, marcada pela autoridade do professor. O professor ele sabia de tudo. Ele não podia ser questionado. Ele apenas despejava todo o conhecimento dele para que o aluno pudesse, como a gente pode ver nessa chargezinha aí. O professor todo autoritário, enquanto o aluno ele apenas visualiza o que é exposto pelo professor. Aprendizagem repetitiva e mecânica. Todo esse processo ele é repetido vários exercícios, várias questões para que o aluno pudesse aprender. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Vitória Holanda, certo? E eu vou explicar um pouco para vocês sobre umas das metodologias presentes na pedagogia liberal, como das vertentes, que seria a tendência liberal renovada progressivista. E o que seria isso? Assim como foi explicado anteriormente pela minha colega, ela também vai se dividir em algumas características, como o papel da escola, os conteúdos, o método de ensino, o relacionamento professor e aluno, os pressupostos e como foi que essa vertente se construiu até os dias atuais. Então, vamos lá falar um pouco sobre a tendência liberal renovada progressivista. No seu papel da escola, vocês vão perceber que tem uma diferença com a anterior, porque nesta a escola tem como papel suprir as experiências que vão permitir o aluno se educar num processo de construção e reconstrução do objeto, onde terá uma interação entre as estruturas cognitivas do indivíduo e as estruturas do ambiente, ou seja, a escola tem como objetivo preparar o aluno não só para as interações sociais, mas também para as relações dele consigo mesmo e com o meio em que ele vive, pensando sempre no aluno, na liberdade daquilo, como a gente pode usar, né? Se mapear. E a gente tem os conteúdos. Eles vão ter como foco principal conteúdos que têm os processos mentais e habilidades cognitivas do aluno que têm que ser organizadas. Ou seja, eles vão organizar esses pensamentos. E aí vocês vão perceber que esses conteúdos, eles vão fazer ligação com o método de ensino, porque eles vão valorizar a pesquisa, o estudo como é natural, a sociedade, e deverão partir da natureza do aluno, se adequar à natureza do aluno e, ao mesmo tempo, moldá-lo para a convivência entre sociedade, porque isso também condiz com o relacionamento professor e aluno, pois o aluno e o bom professor, para ter esse bom relacionamento, o professor tem que auxiliar no desenvolvimento do aluno, tem que ser um desenvolvimento livre e espontâneo, e o aluno, para ser realmente um bom aluno, deveria ser um aluno que saiba trabalhar em grupo e que tenha empatia, ou seja, tem que ter uma conversa. Na pedagogia liberal renovada progressivista, há muito essa interação social entre o ser e o meio. Aí a gente tem os pressupostos, né? Que tem como pressuposto principal, que merece de grande destaque, o aprender como uma autodescoberta. Que, como eu já tinha explicado no início para vocês, pensar no aluno não só como um aluno, um ser ali parado, que precisa ser educado com urgência, mas um aluno realmente como um ser humano, um ser que pensa, um ser que vive. Só que hoje em dia é pouco manifestada, certo, essa prática, por conta da tendência à pedagogia tradicional. Olá pessoal, boa noite, me chamo Giovana. Vou falar um pouco sobre a pedagogia liberal renovada não diretiva, né? Foi criada pelo psicólogo Carl Rogers em 1902, ele faleceu em 1987, voltada para os objetivos da autorrealização, ou seja, para Carl Rogers, ensinar era como se fosse decorar, o educar era que existia um significado, o aluno iria sentir o desejo de estar ali, né, de se sentir autorrealizado.
O papel da escola na pedagogia liberal renovada não diretiva, né, era formar as atitudes dos alunos, né. Os professores eles tinham que se preocupar mais com os problemas psicológicos dos alunos do que com os problemas pedagógicos, né. E tinha a questão da mudança pessoal do indivíduo. Se o professor percebesse que o indivíduo ele está tendo essa mudança pessoal, era algo positivo, né? Que os livros, as matérias didáticas, isso para ele era secundário, não era tão necessário quanto deixar o aluno se sentir realizado, né? Os conteúdos era de uma forma secundária, a transmissão de conteúdos, não, para ele era dispensável, de certa forma, e deixar o aluno buscar por si mesmo os conteúdos, por si próprio. O método de ensino era um método de ensino usual, era completamente para ele dispensável, né? Que o estilo próprio tinha que vir do professor. Se ele percebesse que o seu aluno se sente autorrealizado, né? Sente essa mudança e esse prazer, esse desejo de estar ali, né? As suas atitudes também vem do pessoal, né? Então o professor ele estava indo no caminho correto. A relação aluno-professor é que o aluno é que é o centro, né? O aluno sempre eu sou o centro. Então o aluno tinha que se sentir assim, o professor era somente um auxílio para que o aluno chegasse no seu desejo de autorrealização. Era uma relação humana, não era uma relação somente conteúdo, sala de aula, não. Tinha que vir ali aquela empatia, aquela humanidade da parte do professor para com o aluno. Deixa ele livre, ele se sentir bem consigo mesmo, principalmente em sala de aula, né? Ele buscar, ele sentir desejo por estar ali. A aprendizagem era modificar, né? Modificação também das suas atitudes, era um ato interno. Estar na escola é um ato interno, ou seja, o aluno ele tinha que se sentir valorizado, a valorização do eu, deixasse ele buscar os conteúdos por si próprio, né? Ele tinha que aprender, ele tinha que ir buscar, e o professor era um auxílio em relação a essa modificação, a esse ato interno do aluno, essa autorrealização do eu. Aqui a prática era uma prática influenciadora de Carl Rogers, né? Muitos professores, muitos profissionais, educadores e principalmente psicólogos, né, escolares, usam muito a prática de Carl Rogers, né, a pedagogia liberal renovada não diretiva, porque muitos são psicólogos educacionais, orientadores, não? Então essa é a prática de Carl Rogers na pedagogia liberal renovada não diretiva. E é isso, pessoal. Olá, meu nome é Maria Sheila e vou falar um pouco sobre a pedagogia liberal tecnicista. Bom, qual é o papel da escola? O papel da escola é modelar o comportamento humano, ou seja, definir habilidades do indivíduo na aprendizagem. O papel da escola é atuar no aperfeiçoamento do sistema capitalista, ou seja, preparar os indivíduos para a mão de obra, né? De forma eficiente. Os conteúdos da pedagogia liberal são estabelecidos e organizados por um especialista, ou seja, esse especialista vai olhar qual é o conteúdo de acordo com o sistema, né? Qual é o conteúdo adequado segundo ele, e o professor apenas vai aplicar. Os conteúdos devem ser objetivos e diretos, ou seja, não há lugar para subjetividade, opinião de aluno, não existe isso. O material é impresso em forma de livro ou manuais. O método de ensino, estabelecimento de comportamento, ou seja, é o objetivo, né? O sistema vai ali propor o que ele quer, é o primeiro ponto. E as tarefas da aprendizagem vai ser a metodologia, ou seja, o que eles querem da aprendizagem. Executar o programa vai ser a aula em si. E por último, ele vai averiguar a aprendizagem, ou seja, se aquilo que foi proposto lá no objetivo, que foi utilizado na metodologia, se o aluno realmente conseguiu entender, né? A relação do professor e aluno. Bom, a relação do professor e aluno é que o professor é apenas o aplicador. Ou seja, o sistema já definiu o que vai ser ensinado, o professor só vai aplicar. O aluno ele não participa dessa escolha de conteúdo, dessa dinâmica da aula. Não, ele apenas está ali para aprender o que é repassado, sem questionar. E não há necessidade de um diálogo teórico, ou seja, o aluno está ali com dúvida, não. Ele vai ficar na dele
e não vai apresentar sua dúvida, não vai ter um diálogo. Os pressupostos da aprendizagem são baseados, né, em Skinner, que vai ter como teoria o behaviorismo, onde vai falar do condicionamento, né? Os pressupostos baseados que a aprendizagem, ela depende da organização das condições estimuladoras, ou seja uma nota ou até mesmo um elogio, mas que para aprender, o indivíduo precisa de uma condição que o estimule. As manifestações na prática escolar dessa pedagogia liberal tecnicista, segunda metade do século XX, ela foi introduzida efetivamente no final dos anos 1960, e o manifesto dessa teoria vai ficar fortemente com a ditadura militar, justamente as leis 5.540 de 68 e 5.692 de 71 vão estar diretamente ligadas a essas questões da educação na ditadura militar, né? Até hoje ainda vemos algumas escolas que seguem o padrão da ditadura militar. E a partir desse período de ditadura militar foi que essa pedagogia liberal tecnicista ela ganhou grande ênfase, né? Olá, gente, eu me chamo Lisandra e para concluir nossa apresentação, vamos relembrar aqui o que foi pontuado ao longo do nosso seminário. A gente viu o significado de pedagogia liberal, que sustenta a ideia de que a função da escola é preparar os indivíduos para o desempenho dos papéis sociais, de acordo com suas aptidões individuais. A gente também viu o significado de pedagogia liberal tradicional, no qual a educação escolar ela é centrada no professor, baseada na transmissão dos conteúdos, que seriam então verdades incontestáveis, através da observação, memorização e repetição, também com ênfase ao desenvolvimento individual dos alunos, ou seja, o professor ele vai transmitir aquele conteúdo para o aluno em sala de aula de forma oral, e o aluno ele tem a obrigação de memorizar esse conteúdo sem contestá-lo. A gente também viu o significado de pedagogia liberal renovada progressivista, na qual a escola é centrada no aluno, baseada em atender às diferenças, as necessidades e interesses individuais dos alunos, com ênfase para os processos mentais e habilidades cognitivas, e também com ênfase para a adaptação do homem ao meio social. A gente também viu o significado de pedagogia liberal renovada não diretiva, na qual a educação escolar é centrada no aluno, tendo o professor como especialista das relações sociais. Ele seria, então, um facilitador para a autorrealização do aluno. A gente também viu pedagogia liberal tecnicista, no qual a educação escolar é baseada nos princípios da racionalidade, eficiência, produtividade e neutralidade científica, renegando, então, as vertentes sociais. O professor seria um mero executor daquilo que já é pré-determinado. Os alunos são treinados para tornar-se mão de obra, ou seja, eles vão aprender aquilo que eles vão utilizar no mercado de trabalho. Eu trouxe aqui uma charge. Aqui a gente observa a figura de um professor e os seus alunos seriam então animais de diferentes espécies. E o professor diz: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Entretanto, a gente sabe aqui que é impossível que todos esses alunos executem a mesma função devido às suas limitações físicas. Eu associo essa charge ao ensino tradicional liberal. Por quê? Porque nele não tem a preocupação de que, de fato, o aluno ele consiga executar as suas atividades com igualdade. O professor ele vai estar dando o conteúdo e se o aluno aprender bem, se não, vai ficar sem aprender, né? Não tem essa importância de ver as necessidades de cada aluno para ver o que o aluno precisa para aprender. Eu trouxe, por último, o trecho de um poema do Paulo Freire chamado A Escola É. Nesse poema, Paulo Freire mostra a importância da escola na vida do aluno, tentando trazer que a escola não é só um ambiente onde você vai aprender coisas teóricas, você também vai aprender conhecimentos para a vida, vai aprender como se incluir na sociedade, vai aprender a ter amigos, vai aprender como ser uma pessoa melhor. A escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. A escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. Eu deixo vocês aqui com essa reflexão linda do Paulo Freire para que vocês consigam pensar sobre o significado de escola e não associá-la somente ao ensino tradicional e sempre entender que a escola é mais que isso. A escola é a nossa segunda casa. Que são nossas referências. Desde já, nosso muito obrigada.